Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje vamos conversar sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. Esta carta é vista assim como a última comunicação de Paulo, né? Escrita lá de uma prisão em Roma. Exatamente. Provavelmente da masmorra Marmetina, um lugar bem frio e insalubre. Nossa, E ele realmente sente que o fim dele está próximo. Dá para sentir isso no tom da carta. sim, um tom bem pessoal. Muito pessoal. É uma mensagem para Timóteo, a quem ele chama de filho a quem muito ama. Que bonito isso. Paulo reflete sobre a fé sincera de Timóteo. Ele até menciona que foi herdada da avó Lloyd e da mãe Eunice. Que interessante essa conexão familiar na fé. Pois é. E ele encoraja Timóteo a manter vivo esse dom ministerial que recebeu, sabe? A não deixar a chama apagar. E tem um pedido forte logo no início, né? Para Timóteo não se envergonhar dele, Paulo, por estar preso. Nem da mensagem do Evangelho. Exato. Mesmo com ele preso. E ele até menciona que muitos o abandonaram. Ele cita Fígelo e Hermógenes. Um momento difícil, de abandono. Mas aí ele elogia o Onesíforo. Sim, um contraste importante. Onesíforo não teve vergonha, procurou por Paulo em Roma, o apoiou. Um exemplo de lealdade. Ok, então. Vamos olhar mais de perto isso aí. No capítulo 2, Paulo ele exorta Timóteo a uma dedicação total. Isso. E ele usa metáforas bem marcantes. Quais são elas mesmo? A do soldado focado na missão, sem se distrair com outras coisas. Entendi. A do atleta, que precisa seguir as regras para ser coroado, falando de integridade, né? Certo. Faz sentido. E a do lavrador dedicado, que trabalha duro e é o primeiro a colher os frutos. Esforço e recompensa. Imagens fortes. O que é fascinante aqui é essa ênfase na perseverança, né? E até no sofrimento como parte da caminhada. Exatamente. Paulo não esconde isso. Ele conecta o sofrimento ao próprio sofrimento de Cristo e ao dele mesmo. E a base de tudo é a esperança. A ressurreição de Jesus é o fundamento, ele diz, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. E cita aquele hino antigo, né? Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Poderoso. E aqui, olha, a coisa fica séria mesmo no capítulo 3. Paulo adverte sobre tempos difíceis Tempos complicados. e sobre mestres corruptos. Ele descreve pessoas egocêntricas, amantes do dinheiro, sem autocontrole. Nossa, E que fazem da religião um espetáculo. é uma descrição bem dura. E ele os compara a Janes e Jambres. Quem eram Janes e Jambres? São figuras da tradição judaica. Seriam os magos egípcios que se opuseram a Moisés lá na corte do faraó. Ah, entendi. Então, ao usar essa comparação, Paulo está dizendo que esses falsos mestres, apesar da aparência de piedade, são uma farsa, assim como os magos, a resistência à verdade. e qual a orientação para Timóteo diante disso? A orientação é clara: fugir dessas influências negativas. Se afastar. Isso, e permanecer firme naquilo que aprendeu desde a infância, Onde? nas Sagradas Escrituras. Ah, o foco nas escrituras. Fundamental. Paulo reforça que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, corrigir, treinar no caminho de Deus. É a âncora. Certo. E aí chegamos no capítulo 4. O tom de despedida fica ainda mais forte, né? Muito mais. É quase um passar de bastão. Paulo intensifica o chamado à pregação. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Uma urgência clara. E ele fala da própria situação. Sim, ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Uma imagem forte de sacrifício final. Libação. Como uma oferta derramada, né? Exato. E ele continua: o tempo da minha partida é chegado. É o fim da jornada terrena para ele. E aí vem aquela avaliação final da própria vida. As palavras que ecoam até hoje. As palavras famosas. Combateu o bom combate, findou a carreira e guardou a fé. Conhecemos assim a segunda carta de Paulo a Timóteo. Linda! A carta em tom de despedida, para refletir, reler e aprender muito. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes, combatendo e guardando a fé. Juntos, na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.